igreja, levanta as tuas mãos, dá ao Senhor a tua melhor salva de palmas, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome dEle, engrandece o nome dEle, igreja. Aleluia. Deus tem promessa, igreja, para mim e para a sua vida em nome de Jesus. E Ele vai cumprir cada uma delas em nome de Jesus. Basta nós acreditarmos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Levanta as tuas mãos e dá mais uma salva de palmas bem forte para o Senhor, igreja. E vamos receber o pastor, louvando a Deus pela vida dele. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem está aqui para adorar esse Deus? Amém. Todo adorador também é intercessor. Então eu convido você a estender as tuas mãos em direção à sua casa, para que a sua casa seja abençoada através dessa oração. Mas como tu tem duas mãos, eu queria que a outra mão direcionasse para um outro lugar, para uma outra casa. Uma casa que você gostaria que tivesse aqui representada nessa noite. Você vai orar pela sua casa e você vai orar por alguém que você gostaria que viesse a conhecer Jesus. Pai, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos já nesta noite. E agora, Senhor, em intercessão, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que assim esta casa, a qual estou direcionando as minhas mãos, seja abençoada, seja agregada de unção, de poder, que sobre esta casa, Senhor, haja a Tua bênção, a bênção da cura, da libertação, da restauração e principalmente da salvação. Assim nós intercedemos e assim compreendemos, ó Deus, que quando intercessores somos, nós intercedemos, nós clamamos, nós oramos por uma família, por um lugar, por uma situação. E a bênção, ela vai acontecer. E assim cremos que ela vai passar primeiramente por nós, pelos intercessores, por aqueles que acreditam na palavra de Deus, acreditam na oração, acreditam no poder de Deus, acreditam na vitória do Senhor. E assim eu te peço, abençoe a minha casa, abençoe a casa de cada um que está aqui representado, abençoe a casa desses que nós estamos desejando que esteja no Senhor, abençoe essa cidade, abençoe a liderança dessa cidade, abençoe, Senhor, as forças militares, as forças civis, abençoe, Senhor, todos os empresários, abençoa, meu Deus, o comércio como um todo, abençoa, Senhor, para que haja a Tua graça, o Teu poder e a Sua manifestação divina sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 34. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Caleb e Samuel, por favor, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu quero dar uma pincelada em duas situações que ocorrem dentro do livro de Crônicas. Ocorrem situações aparentemente muito parecidas, mas com desfecho diferenciado. Busquei no Senhor a revelação dessa palavra e Ele me trouxe o desfecho desta palavra sobre as nossas ações no decorrer da nossa vida. Sejam ações da nossa vida espiritual, sejam ações do nosso mundo trabalho, sejam ações para com os projetos e sonhos que nós temos, enfim, a nossa atuação nesse tempo. Amém? Tempo este que
está muito próximo de terminar com a vinda do Senhor. Quem crê que o Senhor possa estar vindo? É bíblico. Mesmo que você não crê, isso vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas nesse período, até a vinda do Senhor, nós vamos continuar vivendo. Nós vamos continuar trabalhando. Vamos continuar realizando coisas. E sobre esse período, a sua ação sobre esse período é o que eu quero falar nessa noite. Amém? Quem está aí, diga glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 34, ele fala sobre Josias. Amém? Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Amém? Até esse momento, pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Josias, 8 anos de idade. Isso hoje nós não vemos mais, mas era uma particularidade do Velho Testamento. Nós compreendemos, amados, que toda a autoridade ela é imposta por Deus, ela é direcionada por Deus. E aqui nós vemos que Josias reinou 31 anos sobre Jerusalém. Mas o começo disso foi com 8 anos de idade. Amém? O versículo 2 ele explica isso um pouco melhor. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Amados, a Bíblia está relatando aqui em 2 Crônicas, no capítulo 34, um homem que foi levado a rei, foi levado a administrador de Jerusalém. E a Bíblia deixa claro que este homem, dentro da sua autoridade, ele zelou por um princípio de Deus. Ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Mas ele deixa aqui também como isso começa, dizendo: andou nos caminhos de Davi, seu pai. Amém? Não olhando nem para a direita e nem para a esquerda. Eu posso falar de Josias, mas eu também posso falar de uma criança. Eu posso falar de uma criança que conviveu com um grande homem chamado Davi. E eu quero acreditar que esta convivência, ela ensina. A convivência, a aproximação, ela ensina. Mesmo que essa pessoa não diga diretamente o que e como tem que ser feito. Mas quando nós convivemos com alguém, nós observamos o que essa pessoa faz. E o ato de observar é o ato de ser ensinado. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Davi, sua conduta, fazia com que Josias era ensinado. E a Bíblia diz que Josias fazia o que agradava o Senhor dentro do seu reinado. Por quê? Porque ele levou para dentro do reinado um princípio de ensinamentos do Pai. Não se desviava nem para a esquerda e nem para a direita. Por isso que o versículo diz, ele começa assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Nós vemos aqui a atuação de um homem de princípios. Nós vemos aqui a atuação de um homem que expôs aquilo que aprendeu em casa. Outro dia nós falamos aqui na igreja que nós, dentro da igreja, a nossa vida espiritual, falando assim, ela é um reflexo daquilo que nós vivemos dentro de casa. Porque não tem como eu ser Davi em casa e Golias na igreja, ou vice-versa. Nós acabamos desfrutando do que semeamos na nossa particularidade com Deus. Porque aqui é a exposição. Aqui é onde que nós compartilhamos na comunhão com a comunidade, onde que os nossos atos são vistos. Mas muitas vezes o que os nossos olhos veem
não são aquilo que realmente é. E aqui nós temos um reinado, ao qual a Bíblia deixa claro no começo do versículo 2, que ele foi bom. Ele tinha uma boa direção, porque foi empregado princípios vivenciados com seu pai, um grande homem. Quem está aí, diga glória a Deus. O versículo 13 diz assim: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Você entende essa parte aqui? Eu acredito que uma criança de 8 anos, ela convive, ela ouve, ela começa a trazer princípios, ela começa a se organizar, mas talvez ela ainda não tenha a maturidade espiritual de não só copiar, mas também ser interlocutor, também ser canal de bênçãos. Espera aí, estou trazendo para mim as palavras do meu pai, que são de Deus, mas eu posso ir diretamente a Deus. Também aprender o que o meu pai aprendeu. E a Bíblia diz aqui, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Se entende aqui por que a Bíblia começa no versículo 2 dizendo: este homem reinou e agradou a Deus o seu reinado? Agradou a Deus. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Versículo 4: e derribaram perante ele os altares de Balaim, e cortou as imagens do sol que estavam acima dele, e os bosques e as imagens de escultura, e a fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. Quando a Bíblia diz que então Josias ele começa a buscar o Deus de Davi, ele começa a viver uma intimidade ainda mais profunda com Deus. Antes palavras, agora intimidade. E essa intimidade fez com que a essência a qual ele carregava do seu pai, dos ensinamentos, começasse a aflorar com desígnio, com uma proposta de Deus, com um projeto de Deus. Por isso que a Bíblia começa dizendo que Josias, aos 8 anos, já foi colocado como rei. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida deste homem. Qual que era o propósito? Que depois do 10º mês, do 10º ano, ele começava a usar a sua autoridade para demonstrar à sociedade qual era a sua essência e de onde ele tinha vindo e para que ele tinha sido chamado. Quando a Bíblia diz que ele começou a derrubar as esculturas, ele começou a lançar por terra imagens de escultura. O que Josias estava fazendo? Ele estava usando a sua autoridade para mostrar para aquela geração, para aquele povo, para Jerusalém, que existe um Deus que pode todas as coisas, um Deus verdadeiro, e não imagens, e não esculturas. Em outras palavras, Deus começou a usar Josias para fazer com que o povo não perdesse mais o seu tempo. Muitos se prostravam diante de Deus, perdiam o seu tempo, porque são deuses pagãos, deuses que não existem, que não fazem, que não produzem, que não edificam, que não melhoram, que não levam ninguém a lugar nenhum. E o Senhor usou Josias para alertar aquela nação que aquela nação estava perdendo o seu tempo, que aquela nação estava se frustrando, estavam adorando aquilo que não trazia retorno. Quando Josias usado por Deus, e a Bíblia já diz que Deus era com esse ministério, Deus era com essa administração, porque esse homem fazia para agradar a Deus, ele administrava agradando a Deus. Diga assim: eu tomo posse de um Josias sobre Santa Teresinha Itaipu. Quando os nossos governantes adoram ao Senhor e buscam a sua presença, todo o povo vive bem. Isso é bíblico. É como um regador sobre a cidade. Ele começa sobre o nosso administrador e começa a pulverizar toda a cidade.
E a Bíblia nos diz, amados, que Josias, quando ele lançava por terra as esculturas, ele trazia entendimento para o povo. Trazia entendimento, porque Josias via que o povo perdia tempo com isso. O povo se frustrava. E quando Josias derrubava e lançava por terra esculturas, Deus trouxe um entendimento no meu coração nessa tarde. Muitos de nós criamos indiretamente imagens de balaíns, imagens de escultura. Pastor, o que é isso? Nós criamos situações para nos tirar da presença de Deus. Nós permitimos que coisas sejam mais valorizadas do que a nossa vida espiritual. Nós permitimos situações serem mais importantes do que estar na igreja. Um homem reto na presença de Deus, usando da sua autoridade de governador, lançou por terra toda a situação a qual fazia com que o povo se distraísse. Deus falou ao meu coração que a distração, ela é um grande instrumento nas mãos de Satanás. Muitas vezes o diabo ele não consegue tirar você da adoração ou tirar propriamente você da igreja. Mas ele começa a mexer no teu tempo. Ele tira o teu tempo. Quantas vezes nós ouvimos: hoje não vou na igreja, tenho que lavar roupa. Você mesmo ouviu isso. Hoje não vou à igreja porque eu estou cansado. São coisas que nós criamos e nós veneramos. Pastor, mas eu não venero o meu tempo. Mas por que você escolheu ficar e não vir? São decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida. São decisões que nós tomamos diariamente. Quantas vezes nós ouvimos essa frase: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas você tem tempo de passar horas na frente de um celular jogando joguinho. São decisões. Nós que escolhemos isso. Deus deu 24 horas para cada um de nós, certinho, sem exceção, para cada um de nós administrarmos. Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas. Entenda, tudo tem o seu tempo. Eu entendo que você precisa trabalhar, eu entendo que você precisa cuidar da sua família, eu entendo que você precisa cuidar da sua casa, mas eu entendo que você precisa de Deus. Eu entendo que você precisa, dentro do seu tempo, ter uma agenda para Deus. Quantas vezes você ouve isso? Eu não tenho tempo, mas quando eu tiver eu vou. Não vai acontecer isso, porque isso não é prioridade na sua vida. Josias teve um bom reinado, por quê? Porque Deus é a prioridade. Começa a se falar da história de Josias no 2º versículo. Deus já se declara perante a Bíblia, para que nações leiam: este homem levava o ministério segundo a minha vontade. Agora para tudo e olha para você. O que falta para você está no 2º versículo do livro de Crônicas 34. Que Deus olha para você e diz: eu me agrado da maneira que você leva a sua vida. Eu tenho prioridade. Eu sou princípio na sua vida. Você leva sobre o seu trabalho, sobre a sua caminhada, sobre o seu trabalho, a essência. Quantos de nós temos vergonha de dizer que somos cristãos? Quantos de nós temos vergonha de dizer que nós frequentamos igrejas evangélicas? E eu quero dizer para você, foi feita uma pesquisa há poucos dias, em nossa cidade, 55% da população é evangélica, ou simpatizantes, vamos colocar dessa forma, que vão e voltam, mas que gostam, quando vão à igreja evangélica.
Então nós já somos grande maioria para a honra e glória do nome do Senhor. Embora nem todos ainda estão naquele fervor, naquela busca, ainda não caíram a ficha de que realmente preciso buscar Deus, mas a maioria já está compreendendo. Nós precisamos buscar um Deus vivo e todo-poderoso, um Deus ressuscitado, um Deus que faz acontecer, um Deus do impossível. Quem está aí, diga glória a Deus. Ainda em Crônicas, eu quero ler para você aqui uma segunda historinha aqui, bem rapidinho. Capítulo 36, versículo 11. Era Zedequias, da idade de 25 anos. Olha só, mais velho do que Josias, com mais experiência. Quando começou a reinar. E 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra seu rei, Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. E o versículo 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminavam a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Essa segunda história que fala sobre o reinado de Zedequias, que reinou já menos da metade do tempo, começou a reinar com muito mais idade que Josias. A Bíblia diz, no versículo 2, ou melhor, versículo 12, que seria o segundo versículo desta história, que ele reinou de uma forma que não agradou a Deus. Não agradou a Deus. Ele não se humilhou. Ele não reconheceu o profeta Jeremias. E ainda mais, isso repercutiu sobre o seu reino. Quando diz aqui, também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam em mais as suas transgressões. Você entende aqui, amados, que quando uma liderança, ela não busca a face do Senhor, ela não se humilha, ela não se rende, ela não faz o que é agradável, toda a cadeia abaixo ela é prejudicada. Toda a cadeia abaixo é prejudicada. A Bíblia diz que entre o povo aumentavam-se as transgressões. Agora traz isso para o seio da nossa casa. São duas histórias com desfechos diferentes. Josias agradava o Senhor, agora Zedequias não. Quando nós homens, nós mulheres, não agradamos a face do Senhor, quando nós não andamos segundo a vontade de Deus, toda a nossa família recebe esse mesmo plantio no mundo espiritual e colhe o quê? Colhe o que planta. Quando Zedequias não concordava em se prostrar diante de Deus, aqui nós temos um princípio de rebeldia, de insubmissão. Este é o plantio que se pregava dentro da sua própria liderança. Por isso que aumentavam essas transgressões. Porque é isso que Zedequias colhia. Ele plantava e colhia exatamente a mesma semente. São histórias que nos fazem pensar que muitas vezes eu quero que a minha casa, eu quero que a nossa igreja, eu quero que a nossa comunidade venha a ser vista por Deus com bons olhos. Nós desejamos isso. Só que tudo começa a partir de um começo. Com quem? Ah, se Deus abençoar. Ah, se Deus prosperar. Não. Deus é segundo plano. Ou melhor, uma segunda instância. Onde que começa, pastor? Começa comigo, começa com você. Como é que Deus vai abençoar alguém que não tem princípio? Como é que Deus vai honrar alguém que não tem autoridade? Alguém que não tem zelo, que não é fiel? Como que Deus vai abençoar alguém como aqui Zedequias, que fazia tudo que era ruim? Tinha uma administração ruim. Nós estamos falando daqui, amados,
do que nós optamos fazer. Zedequias não foi obrigado a fazer, ele optou fazer isso. Da mesma forma, nós em casa, nós optamos por fazer segundo a Bíblia. Nós optamos para pecar. Ah, pastor, eu estava distraído, eu pequei. Não. Nós fazemos isso em sã consciência. E é justamente na sã consciência que Deus vai agir. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de justiça. Não é um Deus de joga a questão de sorte, ver o que dá. Não, é Deus de justiça. Da mesma maneira que nós olhamos e procedemos segundo a nossa casa, assim nós vamos colher. Você está entendendo isso, igreja? Você tem a liberdade de administrar a sua casa, administrar a sua família, seja olhando para Josias, seja olhando para Zedequias. Josias reinou 31 anos, Zedequias só 11, foi cortado pela metade. Josias já foi intitulado com 8 anos rei, Zedequias com 21. Você está entendendo os pontos dessas pessoas? Quando Deus tem um propósito, e você é fiel no propósito, Deus te levanta muitas vezes antes de tempo, e te leva além daquilo que você imagina. Olhando para Josias, irmãos, eu consigo compreender um pouquinho mais de Efésios 3:20, que diz que o Senhor vai além do que eu penso e imagino para a minha vida. Deus vai além. Ele age antes e fora de tempo, se for necessário. Porque Ele se sente, não colocado contra a parede, mas Ele se sente agraciado por alguém que é justo. E Deus deseja abençoar quem é justo. Deus deseja abençoar quem é sincero. Deus deseja abençoar quem quer levar a vida de uma forma correta, em nome do Senhor Jesus. Você está entendendo isso, igreja? Deixa eu voltar em Josias. Josias tinha um princípio para reinar a sua casa, reinar Jerusalém. Ele olhava para Deus. Quem está aí, diga glória a Deus. Ele olhava para Deus. Olhava para Deus. Pastor, coloca aqui para nós Isaías 9:6, por favor. Em nome de Jesus. Josias olhava para Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós colhemos de Deus para aquilo que eu preciso. Porque o menino nos nasceu, um filho nos se deu, e um principado está sobre os seus ombros, e que se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro. Você quer bem? Você quer que a sua casa vá bem? Busque os conselhos do Senhor, porque Ele é maravilhoso conselheiro. Por isso que a Bíblia diz que Josias, em determinado tempo, ele começava a buscar o Deus do seu pai. Ele buscava, e quando nós buscamos Deus, nós buscamos para quê? Buscamos para receber conselho, direcionamento e capacitação. E a Bíblia diz aqui: ei, tem um que é maravilhoso, busca Ele. Tem um que vai te dar a dica certa, tu não vai se frustrar. Quer administrar a sua família, quer administrar a sua casa com perfeição? O conselho vem do maravilhoso, do eterno, do poderoso, do Deus forte, do Pai da eternidade, o príncipe da paz. Você está entendendo isso, igreja? Quer que a sua casa vá bem? Chegue no cara certo. Agora, se nós não acatarmos esse conselho, olha o que aconteceu aqui em 2 Crônicas, com Acasias. Abre lá para nós, pastora. 2 Crônicas 22, Acasias. 1-4. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei Acasias. Acasias, rei, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinham matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeroão, rei de Judá. Olha só isso aqui, amados. Volta lá, pastora. Eles foram para uma batalha, versículo 1, pastora. Eles foram para uma batalha, e a Bíblia diz que todos os mais velhos morreram.
Todos os mais velhos morreram. E quando eles retornam, quem que nós vamos colocar como rei? Eu quero acreditar desta forma que Acasias foi pego talvez até de surpresa aqui. Meu Deus, eu rei? Sim, os mais velhos estão mortos, vamos colocar você. Acasias foi agraciado como sendo um rei. Ele ganhou esse presente. Diga assim, eu também gostaria de ser surpreendido em uma grande posse em nome de Jesus. Acasias, aconteceu isso com ele. Ele foi agraciado, ele foi presenteado com uma grande liderança. Você vai ser rei de Judá. Quem está aí, diga glória a Deus. Agora vamos ao versículo 2. Vamos ver como desenrola essa história. Era Acasias da idade de 42 anos. Agora pega aqui na maioria das nossas idades aqui. Maioria, Thaís. Maioria, não quer dizer que todos. Nós estamos pegando um homem mais maduro aqui agora. Mais velho, vamos dizer assim. Com mais história. Era Acasias da idade de 42 anos. Talvez você podia dizer lá para mim, Zedequias tinha 21, era piazão, não sabia o que fazia, pastor, deixa ele. Não, agora nós vamos falar de alguém que tem 42. Quando começou a reinar, e reinou 1 ano, só 1 ano, em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalaia, filha de Omri. Versículo 3. Pastor, mas 1 ano só? O que aconteceu? Vamos lá. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E versículo 4. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Pastor, casa de Acabe. Acabe era casado com Jezabel. Você conhece um pouco da história que Jezabel era uma mulher impiedosa, traiçoeira, a mulher que mais matou profetas na Bíblia. O que o pastor está trazendo a mensagem aqui para vocês hoje, amados? Que este homem, 42 anos de idade, talvez com postura, talvez com entendimento, talvez com histórico, amadurecido já, mas com uma falha, foi levantado o rei. Amém, que bom. Reinou só 1 ano. Mas por que só 1 ano, pastor? Porque ele não pegava conselhos com o Senhor, ele pegava com a casa de Acabe, ele pegava com Jezabel. Se você ler 2 Crônicas, você vai ver N situações de pessoas que perderam por causa dos conselhos de Jezabel. Conselhos manipuladores. Por isso que muitas vezes nós aconselhamos casais. Muitas vezes o casal chega até nós, brigamos. Primeira pergunta, pastor, quem sabe disso? Já coloquei no Facebook. Amados, 1 ano, um homem aos 42 anos foi presenteado como rei de Judá. E por causa de conselhos errados, perdeu o seu reinado. Não buscou o rei dos reis. Não buscou o conselheiro formidável, que é o Senhor Deus, e perdeu tudo. A sua casa também é um reinado. O seu matrimônio também é um reinado. Isso me chama a atenção que eu preciso entender que nem todos os conselhos vão vir para meu benefício, mas eles vão vir para me dividir. E vão vir para dividir. Talvez se Moisés ouvisse toda a murmuração do povo, ele não tinha chegado ao seu objetivo. Se Moisés tivesse ouvido a murmuração do povo, talvez ele não teria nem passado o Rio Jordão. Talvez ele nem teria batido a pedra na água, o cajado na pedra para ser água.
Talvez ele não teria batido o cajado nas águas de Mara para transformar em águas potáveis. Grandes maravilhas registradas na Bíblia. Talvez ele não teria feito isso se tivesse ouvido o povo. Quem tem, diga glória a Deus. Queria que você... Pastor, abre Apocalipse 19:6. Josias teve um bom reinado. E eu já vou terminar aqui em nome de Jesus. Porque ele gerava princípios dentro da sua administração, olhando para o Senhor. Eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Mas era o 16, pastor, desculpa. 16. 19 e 16. E no manto em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe por que Josias reinou de uma forma que agradou o Senhor? Porque como ele precisava reinar, ele olhou para o Rei dos Reis e buscou conhecimento no Rei. Ele buscou conhecimento naquele que tem conhecimento de causa. Ele buscou conhecimento naquele que sabe reinar, naquele que sabe administrar. Isso eu digo para você, que conselho que você precisa? Pega no Senhor. Que direção que você precisa? Busca no Senhor, porque Ele é Rei. Se Ele é Rei, porque Ele tem substância, Ele tem conhecimento, Ele tem sabedoria. A Bíblia diz que Ele é conselheiro fiel. Ele é maravilhoso. Não é com a vizinha, não é com o Facebook, não é com o WhatsApp. Queridos, Josias olhava para o Rei dos Reis. Por isso que agradou os olhos do Senhor e reinou por 31 anos. Diga glória a Deus. Pastor, Apocalipse 17, versículo 14. E veio estes combaterão contra o Cordeiro. Alguém vai combater, lutar contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Alguém vai querer lutar contra Deus, mas Deus vai vencer. Porque é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Olha só. E vencerão os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis. Você quer reinar como Josias reinou? Você vai olhar para o Apocalipse e você vai buscar conselho naquele que pode te dar conselho. E a Bíblia termina, nós vamos terminar a ministração aqui em Apocalipse 17, 14, para que você tenha um entendimento. Que poderão até lutar contra Deus, mas não vão ter êxito, porque Deus é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. E o interessante disso, se nós olharmos para esse Deus e nos mantermos com Ele, termos um procedimento de vida com Ele, uma caminhada com Ele, nos organizarmos com Ele para as ações diárias. Se nós olharmos para o Senhor buscando entendimento para o meu trabalho, entendimento para a minha escola, entendimento para a minha casa, entendimento para o meu matrimônio, entendimento para a conduta com os meus filhos, o entendimento para a conduta das minhas finanças, o Senhor estará comigo, porque então eu serei um dos chamados e eleitos fiéis. Ei, o versículo termina da forma muitas vezes que poderia começar. Eu vou falar algo para os fiéis, porque eu tenho um chamado para com eles. Quem é fiel aqui? Coloque-se de pé, em nome de Jesus, por favor, para a honra e glória do nome do Senhor. Pastora, em nome de Jesus, Eclesiastes 1, versículo 8 e 9. Aí você diz assim: pastor, mas Josias, faz tantos anos. Velho Testamento está muito longe da nossa realidade. Estes combaterão contra o Cordeiro. Opa, pastor. Eclesiastes capítulo 1, 8 e 9. Aleluia. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode
exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de se encher de ouvir. Versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada que há de novo debaixo do sol. Segundo a tua fé e a tua caminhada nesta vida, exercendo uma intimidade com Deus, a história vai se renovar na sua vida. Josias vai se renovar no reinado da sua família. Josias vai se renovar na caminhada cristã da sua vida. Eu sei que a caminhada é difícil, mas se nós estivermos com o Senhor, virão perturbações, virão frustrações, mas eu não vou deixar de caminhar, eu não vou deixar de produzir. Está entendendo isso, igreja? Eu não vou deixar de produzir, embora eu estou vivendo dificuldades, mas eu vou caminhando. Por isso que a Bíblia diz, caminhando, dando glória a Deus em toda e qualquer circunstância. Muitas vezes estamos perdendo, damos glória a Deus. Muitas vezes estamos vencendo, damos glória a Deus. E esta intimidade com o Senhor diz que o lançar da glória a Deus, o lançar da gratidão, o lançar do agradecimento é feito dentro da jornada. E nós vamos vencer, nós vamos chegar no nosso objetivo em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche teus olhos. Quero que você ouça um pouco esse hino em nome de Jesus. É sobre todo nome. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos. Rei dos Reis. Assim eu te busco, ó Deus, sobre esta igreja, sobre os irmãos que estão aqui nesta noite. Como diz a tua palavra, escrita em sua coxa, tu és o Rei dos Reis. Como diz no livro de Apocalipse, o Senhor é o maravilhoso conselheiro. É em Ti que nós nos depositamos, é em Ti que nós mergulhamos, é em Ti que nós queremos, é em Ti que eu quero, meu Deus, sinais, maravilhas, prodígios, a Tua bênção, ó meu Deus, o Teu poder, a Tua graça derramada sobre o Teu povo, Senhor, para que o Teu povo seja vitorioso, Senhor, mas que cheguem, Senhor, ao final da caminhada, mas Deus, não cabisbaixos, Senhor, não enfraquecidos, mas sim fortalecidos, ó Pai, meu Deus, com garra, com ânimo, meu Deus, em nome de Jesus, tendo ânimo na sua voz, tendo ânimo nos seus olhares, ó Deus, Pai, embora enfrentando dificuldades, mas dando continuidade à caminhada, não parando, não olhando para a esquerda nem para a direita, não retrocedendo, avançando em nome do Senhor Jesus, para que esta caminhada, meu Deus, seja sadia, seja próspera, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim eu profetizo uma unção de cura, uma unção de libertação, ó Pai, que o teu povo seja sarado, teu povo seja liberto, meu Deus, de toda e qualquer barreira, de toda e qualquer dificuldade que impeça o crescimento, de toda e qualquer iniciativa inimiga, de toda e qualquer seta envenenada sobre as suas vidas, que eles venham a crescer, desenvolver, prosperar, em nome do Senhor Jesus. E quem diga glória a Deus, toma posse para a honra e glória do nome do Senhor. Aplauda esse Deus vivo em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, aparentemente sendo difícil, mas se torna fácil no dia a dia praticando. Pratique ser fiel ao Senhor e a tua vida vai bem em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Glória a Deus. Irmã Noemi, glória a Deus. Aleluia. Irmã Noemi, por favor. Aleluia. Deus é bom e é bom o tempo todo. Em nome de Jesus. Enquanto a irmã Noemi vem até aqui à frente para fazer mais uma oração, quero agradecer aqui ao pai do Lucas, que está nos visitando hoje. Glória a Deus para a sua vida, em nome de Jesus, aí. Em nome do Senhor Jesus. A irmã até me disse o seu nome lá na porta, mas eu não lembro, me perdoem. Em nome de Jesus, amém. Tereza,
Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. O irmão Rafael também está com a futura esposa aí, de Foz do Iguaçu. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. Neste momento, se coloque na presença do Senhor como adorador. Num ato de adoração, você vai entregar aquilo que está no teu coração, teu dízimo, tua oferta, em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido, por cada vida aqui presente, Paizinho Santo. Eu te louvo, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje neste lugar para ouvir a tua palavra, Pai. E neste momento, teus filhos, Paizinho Santo, num ato de adoração, Pai, vão devolver, Senhor, seus dízimos, vão ofertar, Senhor querido, para a tua obra neste lugar, Pai, porque a tua palavra fala, Pai, para nós sermos fiéis, Senhor, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. O Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai derramar a bênção sobre o nosso lar, e nós cremos, Pai. Nós cremos que o Senhor é quem nos sustenta, Pai. O Senhor tem nos abençoado o trabalho das nossas mãos, Pai. No nome de Jesus nós te louvamos, Pai, e recebe, Pai, no ato de adoração, Senhor, os dízimos e as ofertas dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Prospera, Senhor, cada um conforme o teu querer, Pai. Continua abençoando, Pai, teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Contribua com Entra aqui à frente. para a causa do Senhor. Você que trouxe o dízimo e a oferta, mas mesmo que você não trouxe, vem aqui, eu quero poder ungir você e te abençoar em nome do Senhor Jesus. Venham todos pegar um. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esfrega as duas mãos. Você pode estar cheirando esse. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse óleo veio de Israel. Ele tem uma fragrância bem particular. Glória a Deus. Acho que eu vou até você, irmão. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos receberam? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você vai agora para sua casa. Você sai daqui alimentado com a palavra de Deus. O que você recebeu hoje foi um direcionamento para a sua vida. Amém? O pastor trouxe 2 exemplos, 2 reinados, ou melhor, 3 reinados, com as suas peculiaridades. E nós compreendemos que se nós queremos ir longe, Deus precisa estar no nosso negócio. Deus precisa estar na sua família. Um princípio para Deus estar na sua família: você tem que orar em casa. Você precisa ler a palavra de Deus. Pastor, antes de dormir, é o Caleb com a Bíblia, a pastora com outra, eu com outro. Nós cada um estamos lendo um texto lá. Depois nós oramos, nós compartilhamos. É como que fosse um mini culto. Isso é chamar a presença de Deus para o seio do lar. Amém? São princípios que nós temos que adotar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Estenda as mãos em direção à sua casa novamente. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta casa aqui representada, por este lar. Abençoa esta família, leva-o em segurança, guardada e protegida, ó Deus. Assim ela possa estar retornando, alimentada, Pai, de uma forma mais produtiva agora, Senhor, para esta caminhada, para esta jornada, em nome do Senhor Jesus. E tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Estenda as tuas mãos aqui para o altar. Vou lançar a bênção apostólica sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a pura intimidade com o Espírito Santo de Deus
seja sobre tua vida hoje, amanhã e assim por todos sempre. Assim eu profetizo e você toma posse glorificando o Senhor e aplaudindo mais uma vez esse Deus em nome de Jesus. Vão em paz, a vitória é sua, a semana em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor.